Rui Barbosa, o estadista da República. Encontra-se grafado o nome de Rui Barbosa com I e com Y. Mesmo em órgãos oficiais, é possível encontrar divergências entre a forma correta de sua escrita. Por exemplo, a Fundação Casa Rui Barbosa foi criada com a grafia Rui, com I. Já no Senado Federal, seu nome está grafado com Y. Na Academia Brasileira de Letras, Rui Barbosa com I. Optou-se por grafar seu nome com I, mesmo que na fonte pesquisada esteja com Y. Mas por quê? Eu explico. O Formulário Ortográfico de 1943 recomenda que todos os nomes de personalidades brasileiras já mortas sejam reescritos de modo a adequar-se às regras ortográficas da língua portuguesa. Desta forma, Rui Barbosa com Y, que é a grafia original, seja grafado com I. Desde muito cedo, Rui Barbosa já se mostrava prodigioso com as letras. Influenciado pelo seu pai, desenvolveu o amor à leitura. Rui Barbosa era um homem versátil. Viveu entre as últimas décadas do Império e as primeiras da República. Era versado nas letras e afinado no discurso. Como muitos homens da elite brasileira, ele foi iniciado na maçonaria e aos 29 anos de idade iniciou sua carreira política como deputado provincial pela Bahia. Inaugurou o Senado da República em 1890 e só o deixou em 1923, quando morreu aos 72 anos de idade. Rui Barbosa viveu pelos seus ideais. Abolicionista convicto, defendia o Estado laico. Era polêmico, colecionou admiradores e detratores. Travou embates com a Igreja e seus adversários políticos. Teve importante participação na transição do Império para a República. Fez parte do governo provisório, deixou sua indelével contribuição na segunda Constituição do Brasil e a primeira republicana, da mesma forma com o Código Civil brasileiro. Seu prestígio tomou proporções mundiais. Ficou conhecido com o epíteto de Águia de Aia e colocou o Brasil numa posição que até então não se tinha visto por nenhum país da América Latina. Rui Barbosa nos enche de orgulho de ser brasileiro, por sua postura, erudição e exemplo de cidadão. Deixa como legado discursos, pareceres, artigos, produções jornalísticas e livros. Para se ter uma ideia de sua contribuição para a literatura, dia 5 de novembro, data de seu nascimento, é o Dia da Língua Portuguesa no Brasil, uma justa homenagem. A seguir, meu panegírico ao estadista da República. A vida e a obra de Rui Barbosa. Rui Barbosa de Oliveira nasceu em Salvador, Bahia, a 5 de novembro de 1849. Um homem versátil, foi jurista, jornalista, político, diplomata, escritor, ensaísta, filósofo, tradutor e exímio orador. Desde muito cedo já se mostrava prodigioso com as letras. Foi para a escola aos 5 anos de idade e em apenas 15 dias já sabia ler e conjugar verbos. Segundo Castellani, o pai o obrigava a ler os livros clássicos portugueses e com 10 anos de idade ele recitava Camões e Vieira. Já a Academia Brasileira de Letras ressalta a importância de seu pai, João Barbosa de Oliveira, afirmando que ele teve um papel importante na sua formação e a principal influência, orientando-o no amor à leitura dos clássicos e o respeito à documentação em suas pesquisas. Rui Barbosa, um idealista. Em 1866, matriculou-se na Faculdade de Direito do Recife, tendo concluído o curso em São Paulo 4 anos depois. Castellani revela que Rui Barbosa fez parte de uma sociedade abolicionista fundada por Castro Alves, Augusto Guimarães, Plínio de Lima, dentre outros. Quando ainda estudava Direito, foi iniciado maçom em 1º de julho de 1869, pela Loja América de São Paulo, da jurisdição do Grande Oriente do Brasil. Em sessão da loja a 4 de abril de 1870,
Rui Barbosa apresentou um projeto com o escopo de libertar as filhas de escravos de maçons ou de candidatos à iniciação. Jovem e brilhante advogado. Com o diploma nas mãos, Rui Barbosa regressa à Bahia, inicia carreira no escritório do conselheiro Dantas e de Leão Veloso. Em março de 1872, estreia no júri, obtendo condenação de réu que seduzira uma moça de condição social humilde. A vitória daquele rapaz de apenas 22 anos de idade foi amplamente divulgada pela imprensa. Um homem de família. Em 1876, Rui Barbosa casa-se com Maria Augusta Vieira Bandeira, com quem permaneceria por toda a vida. Da união nascem 5 filhos: Maria Adélia em 1878, Alfredo Rui em 1879, Francisca em 1880, João em 1890 e Maria Luísa Vitória em 1894. Início da carreira política. Aos poucos, a política vai entrando na vida de Rui Barbosa. Em 13 de janeiro de 1878, aos 29 anos, é eleito deputado à Assembleia Legislativa Provincial da Bahia, pelo Partido Liberal. Em setembro do mesmo ano, elege-se deputado-geral e muda-se para a corte no Rio de Janeiro. Rui Barbosa se destaca no parlamento. Rui Barbosa chega ao Parlamento Imperial em 1878, destacando-se pela elaboração da Reforma Eleitoral, 1881, pelos pareceres sobre a Reforma do Ensino, de 1882, e sobre o Elemento Servil, de 1894. Este último não teve êxito em razão da Câmara ser constituída, em sua maioria por deputados apoiados por fazendeiros escravagistas e também pela Igreja. Atrito com a Igreja. No Rio de Janeiro, iniciou-se a carreira na tribuna e na imprensa, abraçando como causa inicial a abolição da escravatura. Fez a tradução da obra O Papa e o Concílio. A edição, financiada pelo próprio Rui Barbosa, em 1877, ficou encalhada nas livrarias e a resistência de setores católicos contra ele acompanhou-o por muito tempo. O livro atacava o dogma da infalibilidade papal e Rui Barbosa aproveita a introdução de sua autoria para fazer uma crítica ao imperador Dom Pedro II pela atitude que tomara na chamada questão religiosa. Questão religiosa. A questão religiosa é considerada um dos momentos mais marcantes do Segundo Reinado. Foi um grave conflito entre a Igreja Católica e a maçonaria, que apoiava abertamente a abolição da escravatura no Brasil. A crise foi desencadeada quando o padre e maçom José Luiz de Almeida Martins pronunciou um veemente discurso enaltecendo a maçonaria em favor da abolição da escravatura. O discurso causou reação do bispo do Rio de Janeiro, Dom Lacerda, que exigiu que o padre abandonasse a maçonaria. A desobediência do padre Luiz de Almeida causou-lhe a suspensão, desencadeando a crise entre a Igreja Católica e a maçonaria. Movimentos abolicionistas. É sabido que a maçonaria teve participação nos mais importantes acontecimentos da história do Brasil. O movimento abolicionista, objetivando combater a escravatura e promover a alforria de escravos, foi um deles. Lei Eusébio de Queiroz. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. A Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850, ficou conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, estabeleceu medidas para a repressão do tráfico de escravos no Império. Sua promulgação é relacionada sobretudo às pressões britânicas sobre o governo brasileiro para exigir a extinção da escravidão no Brasil. Eusébio de Queiroz
foi um implacável repressor do tráfico de escravos, mas não foi o único. Junta-se a ele no movimento abolicionista notáveis maçons como Luiz Gama, Antônio Bento, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Silva Jardim e, é claro, Rui Barbosa. Lei Visconde do Rio Branco. Visconde do Rio Branco, aproveitando a viagem do imperador e da imperatriz Teresa Cristina à Europa, apresenta à princesa Isabel projeto que declarava livres as crianças nascidas de escravas. A lei foi aprovada a 28 de setembro de 1871. Apesar de levar o nome do autor, ou seja, Lei Visconde do Rio Branco, ela ficou popularmente conhecida como Lei do Ventre Livre. Divisão ideológica no Brasil. O antagonismo e a divisão ideológica explicitado no Brasil hoje é muito antiga. Apesar da questão religiosa ter unido a maçonaria brasileira na defesa do maçom José Luiz de Almeida Martins, é sabido que, em muitos acontecimentos importantes em que a maçonaria teve participação, seja direta ou indiretamente, houve maçons em lados antagônicos, como se vê na independência do Brasil entre José Bonifácio e Gonçalves Ledo. Existia luta ideológica entre os grupos liderados por esses dois próceres de nossa independência, pois enquanto José Bonifácio defendia a ideia de independência dentro de uma união brasílico-lusa, Gonçalves Ledo propugnava pelo rompimento total com a metrópole portuguesa em um regime republicano. Desde os primeiros momentos da República havia duas correntes de ideias antagônicas. Uma desejava uma república democrática representativa, enquanto a outra queria uma ditadura sociocrática tipo contista, ou seja, de acordo com a doutrina positivista de Augusto Comte. Acabaria vencendo a corrente democrática sustentada por Rui Barbosa, o seu maior expoente e a cuja diligência deve-se à elaboração do projeto de Constituição Provisória, a partir do qual instalou-se o Congresso Constituinte. Rui Barbosa no governo provisório. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o governo provisório, após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, montou o ministério composto em sua totalidade por maçons. São eles Quitino Bocaiúva na pasta dos transportes, Aristide Lobo na pasta do interior, Benjamin Constant na pasta da guerra, Campos Sales na pasta da justiça, Eduardo Vandencock na marinha, Demétrio Ribeiro na da agricultura e Rui Barbosa na pasta da fazenda. Homem de letras trabalhando com números. Como ministro da Fazenda no governo provisório, Rui Barbosa implantou a política de encilhamento que permitia aos bancos particulares emitir dinheiro. Apesar das boas intenções de Rui Barbosa, essa política levou o país a uma calamitosa inflação. Desgostoso, deixou o governo em janeiro de 1891. Estado laico. Rui Barbosa defendia a liberdade de expressão e de culto, questionava o catolicismo como o credo oficial imposto a toda a população e, acima de tudo, pregava um Estado laico completamente separado da Igreja. Ele apresenta projeto estabelecendo a plena liberdade de culto e a proibição às autoridades federais ou estaduais de intervir em matéria religiosa. E em 7 de janeiro de 1890, Marechal Deodoro da Fonseca assina decreto separando a Igreja do Estado. Constituição de 1891 e a indelével marca de Rui Barbosa. Eleito senador pela Bahia à Assembleia Constituinte, seus conselhos prevaleceram nas reformas principais e a sua cultura modelou as linhas fundamentais da Carta de 1891. O projeto apresentado pela Comissão de Juristas, presidida por Saldanha Marinho, não foi aprovada pelo governo provisório, que encarregou Rui Barbosa de revê-lo. Rui Barbosa deu forma definitiva ao projeto que contemplava a federação,
o presidencialismo, a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. A segunda Constituição do Brasil e a primeira da República foi promulgada a 24 de fevereiro de 1891, marcando a transição da monarquia para a República, tendo a indelével contribuição de Rui Barbosa. O exílio. Como redator-chefe do Jornal do Brasil, Rui Barbosa fez oposição ao governo Floriano Peixoto. Em 1893, foi obrigado a se exilar. Dirigiu-se, em primeiro lugar, para Buenos Aires, depois para Lisboa, onde alguns incidentes levaram-no a escolher Londres. Escreveu então as famosas Cartas da Inglaterra para o Jornal do Comércio. Somente em 1895, no governo de Prudente de Moraes, Rui Barbosa regressaria ao Brasil. Retorna ao Senado, sendo reeleito sucessivamente até a sua morte. Rui Barbosa no Senado da República. Rui Barbosa foi um dos personagens mais marcantes da história nacional. Com sua oratória arrebatadora, demonstrava de forma didática aos brasileiros que era preciso exigir democracia e moralidade na política. Sempre que Rui Barbosa pedia a palavra, os senadores já esperavam uma fala longa e inflamada. Foi o que aconteceu numa sessão em 1911, quando Rui Barbosa começou um furioso discurso contra o presidente Hermes da Fonseca, o que durou 4 horas. De seus 55 anos de vida pública, Rui Barbosa passou 32 anos no Senado. Foi recordista de mandato. Inaugurou o Senado da República em 1890 e só o deixou em 1923, quando morreu aos 72 anos de idade. Rui Barbosa, o presidenciável. Em 1909, se lançou o candidato presidencial na tentativa de conter o Marechal Hermes da Fonseca, que era o escolhido da elite política. Rui Barbosa batizou seu projeto presidencial de campanha civista. Ele viajou a várias cidades para apresentar a sua plataforma política em comícios e fazer corpo a corpo com os eleitores. Foi a primeira vez que um candidato falou diretamente ao povo. Antes, os presidenciáveis nem saíam de sua casa, já que as fraudes eleitorais típicas da Primeira República assegurariam o resultado desejado pela elite. Em 1919, ele repetiu a atrevida fórmula da campanha civista. A novidade dessa vez foi a inclusão de direitos trabalhistas na sua reforma de governo. Perdeu para Epitácio Pessoa, o candidato oficial, que havia passado todo o período eleitoral na França. Embora tenha sido derrotado em 1909 e 1919, Rui Barbosa conseguiu plantar nos brasileiros a semente de uma consciência político-eleitoral que até então não existia. Será que essa semente germinou? A Águia de Haia. Rui Barbosa representou o Brasil em 1907 na Segunda Conferência da Paz em Haia. Atuou de forma brilhante, defendeu o princípio da igualdade jurídica das nações soberanas, apesar da resistência das grandes potências. Seu prestígio tomou proporções mundiais, ficou conhecido com o epíteto de Águia de Haia, contribuiu na formação da Corte Permanente da Justiça Internacional e colocou o Brasil numa posição que até então não se tinha visto por nenhum país da América Latina. Brasil na Primeira Guerra. Rui Barbosa foi conselheiro do presidente Venceslau Braz e usou o talento retórico para convencer os colegas do Senado a aprovar a entrada do Brasil no conflito, que foi travado na Europa entre 1914 e 1918. No arquivo S do Senado consta o episódio. Quando a guerra é deflagrada, o Brasil opta pela neutralidade. A situação muda depois que submarinos alemães torpedeiam navios comerciais brasileiros. Incomodado, o senador Rui Barbosa insiste que o país não pode tolerar a ofensiva do enxame de submarinos. A gota d'água é o torpedeamento do navio Macau, em outubro de 1917, na costa espanhola.
Antes de a embarcação ir a pique, 2 tripulantes foram capturados como prisioneiros de guerra. Dias depois, o governo brasileiro finalmente declara a guerra. Código Civil e Direito Internacional. Eleito em abril de 1902, relator da Comissão Especial do Senado, encarregada de analisar o projeto, Rui Barbosa elabora um longo e detalhado parecer em que critica a linguagem e propõe emendas a quase todos os seus mais de 1.800 artigos, estabelecendo uma das maiores polêmicas sobre questões de gramática e estilo travadas no Brasil. A abrangência das contribuições de Rui Barbosa ao Código Civil acabaria, porém, adiando por mais de 10 anos a sua entrada em vigor. Em janeiro de 1916, o Código Civil brasileiro era sancionado pelo presidente Venceslau Braz. Rui Barbosa, sereno e sábio. No final de 1920, Rui Barbosa é convidado para Paranifo dos bacharelandos da velha Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Impedido de comparecer e com sérios problemas de saúde, envia um discurso que foi lido pelo professor Reinaldo Porchat. Equilibrando energia e brandura, a oração aos moços revelou um Rui sereno e sábio, amadurecido pelos embates travados ao longo de sua trajetória de vida. Morre Rui Barbosa. Na noite de 1º de março de 1923, Rui Barbosa, então com 73 anos de idade, morre na sua casa em Petrópolis. O corpo é levado num trem especial para o Rio de Janeiro e permanece em câmara ardente na Biblioteca Nacional. Decretado luto oficial de 3 dias, aquele homem que jamais lograra ocupar o posto supremo da nação recebe honras de chefe de Estado. Nos ombros do povo, o esquife seguiu para o cemitério São João Batista, onde foi sepultado. Em 1949, seus restos mortais foram transladados para o Tribunal de Justiça da Bahia, em Salvador, hoje Fórum Rui Barbosa. A morte de Rui Barbosa repercutiu em todas as camadas da população. As casas de espetáculos fecharam suas portas e as diversões públicas foram suspensas em todo o país. Rui Barbosa deixaria inacabada A Imprensa e o Dever da Verdade, obra sobre o papel do jornalismo na construção da cidadania. Consta nos anais da Academia Brasileira de Letras que a notícia do falecimento foi comentada no mundo inteiro. O Times de Londres dedicou-lhe um espaço nunca antes concedido a qualquer estrangeiro. Senado anuncia a morte de Rui Barbosa. Numa das primeiras sessões plenárias de 1923, os senadores fizeram silêncio. Comovidos, eles ouviram o comunicado oficial da morte do colega Rui Barbosa, aos 73 anos. O anúncio é feito pelo presidente do Senado, Estácio Coimbra. Senhores senadores, nenhum dever ser-me-ia mais penoso do que este, de comunicar-vos oficialmente o falecimento do senador Rui Barbosa, que durante 32 anos foi o maior orgulho, a glória mais alta e mais pura do Senado da República. Escritor, Rui Barbosa manteve sempre até o último alento o primado das nossas letras. Orador, ninguém tentou disputar-lhe jamais no parlamento ou fora dele o primeiro lugar que a sua mágica eloquência lhe granjeara ainda em plena mocidade. Jornalista, foi mestre incontestado, modelo ainda de beleza, de força e de ética profissional para gerações da imprensa contemporânea. Diplomata, culminou na Haia o seu gênio, apostulando a igualdade das soberanias das grandes e das pequenas nações ante a força eterna do direito. Homem de governo, ele foi não só o primeiro doutrinário da nossa incipiente democracia, através da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, tão elevada e formosa na sua estrutura, como também o principal aplicador. Político,
político no alto e nobre sentido do vocábulo. Todos vós, senhores senadores, e toda a nação, tendes vivo na memória o seu longo, corajoso e fulgurante apostolado científico e a sua paixão por todas as liberdades públicas e individuais. Depois de morto, vieram mais homenagens. Em 1924, o palacete em que viveu no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, foi comprado pelo governo e pouco tempo depois transformado no museu dedicado à preservação de sua produção intelectual, hoje Fundação Casa de Rui Barbosa. Praticamente todas as cidades do país têm uma rua ou praça com seu nome. No Senado, a única estátua presente no plenário é um busto do senador baiano. Discurso de Rui Barbosa em homenagem a Dom Pedro II. Teria Rui Barbosa se arrependido do modelo republicano ou se decepcionado com os políticos? Seu discurso em homenagem a Dom Pedro II mostra um Rui Barbosa desiludido. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Foi essa a obra da República nos últimos anos. Rui Barbosa, o imortal. Membro fundador da Academia Brasileira de Letras, escolheu Evaristo da Veiga como patrono da cadeira número 10. Rui Barbosa deixa como legado literário discursos, pareceres, artigos, produções jornalísticas e livros. A Academia Brasileira de Letras destaca sua bibliografia com as seguintes obras: O Papa e o Concílio, de 1877, Alexandre Herculano, também do mesmo ano, Castro Alves, de 1881, Reforma do Ensino Secundário e Superior, de 1882, o Marquês de Pombal, também do mesmo ano, Reforma do Ensino Primário, de 1883, Swift, de 1887, Cartas de Inglaterra, de 1896, Parecer e réplica acerca da redação do Código Civil, de 1904, Discursos e Conferências, de 1907, Anatole France, de 1909, Páginas Literárias, de 1918, Cartas Políticas e Literárias, de 1919, Oração aos Moços, de 1921, Queda do Império, 1921, Orações do Apóstolo, de 1923, Obras completas organizadas pela Casa de Rui Barbosa, 125 volumes. Rui Barbosa é, sem sombra de dúvidas, um dos mais importantes personagens do Brasil. Seu prestígio tomou proporções mundiais e elevou o país a patamares nunca antes vistos. Participou ativamente da formação da República, lutou pelos seus ideais, era polêmico e muitas vezes incompreensível, como acontece com os gênios. Não é difícil encontrar no Brasil ruas, praças, espaços públicos com seu nome. Imortal, na mais ampla acepção da palavra, seu legado permanece vivo ainda hoje. Rui Barbosa nos enche de orgulho de ser brasileiro, sua postura, erudição e exemplo de cidadão. A admiração que nutria por ele se eleva ainda mais com o presente panegírico. Espero ter atingido a expectativa com essa singela homenagem ao estadista da República. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Gratidão.